Olá pessoal, sou o professor Márcio e hoje vamos iniciar a nossa série falando de movimento circular uniforme. Vamos entender esses conceitos em uma trajetória circular, ok? A primeira coisa que vocês precisam entender é que essas três palavras, elas trazem uma informação embutida, ou seja, um movimento implica ser uma troca de posição. Circular, essa troca de posição deve ser uma trajetória curvilínea. E por último, ela deve ter uma velocidade constante, em módulo, ok, pessoal? Sendo assim, definindo MCU, ou seja, movimento circular uniforme, como uma troca de posição em uma trajetória circular, mas com a velocidade constante. Sendo essa velocidade, nós chamamos ela de linear. Podemos verificar nessa figura que eu tenho um corpo que ele vai percorrer uma trajetória circular centrada em C com raio R, ok? Ele vai sair de A para B. Então, se ele está indo de A para B, nós podemos dizer que ele está em movimento, pois ele está trocando de posição, não é isso? Logo, isso é o que define um movimento, a troca de posição. Nessa situação, o movimento é circular e sua característica será com a velocidade constante. Nós já discutimos em aulas anteriores que essa velocidade linear ela é sempre tangente à trajetória. Então, eu vou representar o vetor velocidade tangencial a essa trajetória circular. E quando ele estiver na posição em B, vamos manter essa velocidade tangencial, pois elas são constantes, não é isso? Mas como eu estou me referindo a uma velocidade vetorial, nós podemos dizer que a velocidade vetorial de A é diferente da velocidade vetorial de B, pois a definição de um vetor é o módulo, que é o seu valor, não é isso? A sua intensidade, a direção e o sentido. Como podem observar, o vetor está trocando de posição, de A em B, né? Então, o vetor B não é igual ao vetor A, eles são diferentes. Porém, o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor B. Isso significa que ele vai percorrer essa trajetória, mas não muda a sua velocidade. Como a sua velocidade não muda, a aceleração tangencial, que é uma aceleração no decorrer de sua trajetória, não vai alterar o valor da velocidade. Sendo assim, a sua velocidade tangencial é nula, pessoal. Mas como nós estamos estudando no movimento circular, nós teremos uma aceleração que não muda o valor da sua velocidade, o módulo da sua velocidade, mas sim a sua direção. E para isso, nós precisamos de uma aceleração que seja perpendicular à sua velocidade tangencial. Como essa aceleração não tem uma componente na direção da velocidade, então ela não altera esse valor da velocidade. Porém, ela altera a sua direção. E quando ela estiver aqui em B, ela continua tendo essa aceleração perpendicular. Márcio, o que é perpendicular? Seria um ângulo de 90 graus. Vejam que essa aceleração, ela sempre será perpendicular e apontada para o centro. Aí que ela ganha esse nome de aceleração centrípeta. É que vem com esse subscrito aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Podemos então definir que a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. A AC é a aceleração centrípeta. E no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós trabalhamos de metros por segundo ao quadrado.
O v que corresponde à sua velocidade linear. Márcio, é a velocidade tangencial? Sim, pessoal, é a velocidade tangencial. E a sua unidade de medida, metros por segundo. E o r que corresponde ao raio da minha trajetória, que nós trabalhamos com metro. Então, eis a expressão-chave para o movimento circular uniforme. Então, pessoal, o que difere o movimento circular uniforme para o movimento retilíneo uniforme é que no movimento retilíneo uniforme ele tem velocidade constante, mas não tem aceleração. É igual a zero, não é isso? A velocidade se mantém constante. Então, tem VCA, que é a velocidade do carro, para o movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento em uma reta. Mas no movimento circular, né, ele tem um módulo da velocidade constante, mas muda a direção do vetor. E isso é possível graças à aceleração centrípeta. Bom, como estamos falando sobre movimento circular, algumas grandezas definem este movimento. Elas vão aparecer em alguns enunciados do vestibular ou do Enem. E vocês precisam saber algumas definições básicas do movimento. A primeira definição que eu vou falar para vocês é o período, e onde ele é representado pela letra T. E isso significa o tempo necessário que o corpo gasta para dar uma volta completa nesta circunferência. Tudo bem? Então, nós podemos dizer que o período é igual a 1 sobre F. Então, T, período, trabalhamos com unidade de medida em segundos. E o F que corresponde à frequência. Vejam bem, pessoal, eles são inversamente proporcionais, o período e a frequência. Ou seja, quanto maior a frequência, menor será o meu período. E quanto maior o meu período, menor será a minha frequência. A outra grandeza, característica fundamental do movimento circular, é a frequência. Vejam bem, se você tem um movimento circular de forma que o corpo fica girando, imagine que você tome uma unidade como referência, seja o segundo ou o minuto, seja o que for, essa unidade adotada por você. Mas se você tiver uma unidade de tempo como referência, você vai contar quantas voltas ele dá nessa unidade que você escolheu, não é isso? Então, esse número de voltas nessa unidade de tempo se transforma em uma grandeza que é chamada de frequência. Sendo assim, nós podemos definir que a frequência, que é F, unidade de medida que nós falamos, que é Hertz, é 1 sobre o seu período. Ou seja, eles são inversamente proporcionais, né? Ou nós podemos dizer também que a frequência corresponde ao número de voltas que ele dá na sua trajetória pelo intervalo de tempo. Pessoal, ficam bem atentos aqui, né? Esse tempo não é o período. Lembrando que o período é o tempo que ele gasta para efetuar uma volta. Porém, este tempo corresponde ao número de voltas que ele dá em sua trajetória, ok? Porém, existem muitos exercícios de física envolvendo motores, por exemplo. Então, ao invés de você trabalhar com Hertz, nós vamos trabalhar com rotações por minuto. Então, 1 Hertz implica ser a 1 RPS, ou seja, rotações por segundo, que é a mesma coisa, tudo bem? Então, 1 Hertz equivale também a 60 rotações por minuto. Isso são unidades que você pode encontrar durante os seus estudos, beleza? Então, pessoal, fecho aqui essa primeira parte do movimento circular e espero vocês na nossa próxima aula, onde a nossa brincadeira já começa a ficar um pouco mais séria, mas muito simples. Vamos aprender algumas fórmulas do movimento circular, ok? Um grande abraço, até a próxima.